Depois de 3 anos formada, fiz a prova da residência e fui aprovada, mesmo quando diziam que era tarde demais. Meu nome é Karine, tenho 27 anos, sou residente em transplante de órgãos e tecidos do Hospital Geral de Fortaleza. No 5º semestre da faculdade eu descobri sobre a residência. No estágio da faculdade, lá no Hospital de Messejana, existe uma residente lá e ela começou a me explicar sobre a residência, porque até então eu não tinha nenhuma noção do que era em si a residência. E já sentia no meu coração que eu queria a área hospitalar. Não queria outra área, só queria a área hospitalar. E quando foi no 10º semestre na faculdade, eu fiz o estágio, realmente, da faculdade de 6 meses e concretizei essa vontade de ser residente e de querer cada vez mais a área hospitalar. Em 2017.2 me formei. Quando foi no final do ano de 2017, tentei residência e infelizmente eu não tive a aprovação, mas decidi fazer o aprimoramento de fisioterapia do Hospital de Messejana. Fui aprovada, fiquei muito feliz na época, né, porque eu não tinha sido aprovada na residência, mas fui aprovada no aprimoramento. Continuei estudando. Quando foi em 2018, procurei fazer novamente a prova da residência e, infelizmente, mais uma frustração de não ser aprovada. E, infelizmente, eu decidi não tentar mais. Falei pra mim mesmo que eu não ia tentar mais. Quando foi em 2019, uma colega minha, ela disse pra mim, amiga, você consegue, não desiste, é um sonho que a gente almejou desde o 5º semestre da faculdade, não desiste. Então a gente estudou juntas e essa minha colega, ela passou na residência no final de 2019. Ela ficou muito feliz, ela disse, amiga, não desiste, você vai conseguir. Então eu tive que abdicar de muitas coisas e uma delas foi sair da clínica para me tentar focar mais na residência. Quando eu decidi sair da clínica, uma pessoa disse para mim que eu nunca passaria na residência, nunca mesmo, ela utilizou todas essas palavras, porque eu ia casar e ia me focar mais pro casamento e estava na hora de eu esquecer que era um sonho bobo, estava na hora de eu focar somente em trabalhar, mas eu não deixei que isso apesar de ter me afetado, eu não deixei que isso me afetasse muito, tão profundo de desistir da residência. Então, conversei com a minha colega, ela disse, você não vai desistir, você vai continuar e você vai conquistar a sonhada aprovação. Quando foi no final de 2019, tentei a residência e mais uma frustração de não ter passado, mas eu não desisti, não desanimei, continuei. Quando foi em março, veio a pandemia e eu estava trabalhando grávida, mas quando foi entre abril e maio, foi um período muito difícil porque era um momento para me ter apoio e infelizmente eu não tive apoio financeiro porque a parte de cooperativa é muito complicado, então não tive apoio financeiro, então fiquei sem receber até o momento do meu filho nascer. Mas surgiu o curso da professora Michele e eu disse agora ou nunca, ou eu foco ou eu desisto aqui e não tento mais. Quando foi em julho, eu fiz o curso da professora, continuei estudando, teve o professor Décio, a professora Irene, que me motivaram através das aulas a permanecer, a estudar mais. Meu filho nasceu no dia 22 de agosto, a prova, eu não lembro a data, mas meu filho estava com 1 mês e alguns dias de nascido e eu fui fazer a prova. Eu estava tão convicta de que seria essa a minha oportunidade de passar que eu não pedi caso especial de amamentação. Eu fui fazer e foi na raça. E o período de estudo foi muito difícil porque uma criança recém-nascida, meu esposo trabalhando, e eu ter que cuidar do meu filho, da casa e ainda estudar era bem complicado, mas deu certo e eu foquei. Quando foi o dia, fui fazer a prova, fiz a prova, eu saí da prova, eu não gosto muito de sair da prova e olhar gabarito ou comentar, eu não gosto, é uma opção minha mesmo. Então fui, terminei a prova, fui pra casa bem tranquila, sempre meu esposo perguntando, e aí, como foi? Eu disse, foi bem, só dizia isso, foi bem. E eu decidi voltar a trabalhar normalmente pela cooperativa até o resultado da residência sair. Eu estava em casa no dia 11 de janeiro, se eu não me engano, era dia 11 de janeiro, quando eu abri o site da Resmut, minha colega falou assim, abre o site e saiu o resultado. A primeira coisa que eu fiz foi baixar, quando eu olhei eu falei, passei.
Eu comecei e eu tava botando meu filho pra dormir. Ele não dormiu mais. Eu fiquei... Não soube mais nem mais o que falar. A primeira pessoa que eu pensei, liguei pro meu esposo, porque ele foi a maior motivação que eu tive. Porque ele que me ajudou nas noites em claros a estudar, ele que me ajudava em tudo. Liguei pra ele e falei: amor, a gente conseguiu. A gente, porque ele faz parte desse sonho também. A gente conseguiu. Aí eu fiquei, meu Deus, o meu sonhado R1 chegou. E eu fiquei totalmente sem... Foi uma batalha muito grande chegar até aqui. A residência não é fácil. Não vou dizer que a residência é fácil, porque a residência não é fácil. Não é fácil você chegar às 7, sair às 7, de segunda a sexta, principalmente quando você é mãe e principalmente quando você é esposa. Porque você tem que dividir muito seu tempo. Principalmente há um tempo atrás as pessoas estavam me perguntando como era a residência. A parte mais difícil das 60 horas semanais, em particularidade minha, é ficar longe de 60 horas semanais do meu filho e acabar perdendo alguns marcos da caminhada dele. Primeiro passo, primeira palavra, que querendo ou não, como a gente está muito longe, mas eu tenho certeza que cada renúncia é por ele e para ele. Não desiste, porque só quem sabe as batalhas e as lutas é você e Deus, nada mais. E aí, minha gente, professora Michele Sampaio na área, vamos agora começar o nosso super aulão de véspera, né? Vamos falar de políticas públicas de saúde, vamos falar de epidemiologia, vamos falar de ciências sociais, vamos falar de políticas, gestão do Sistema Único de Saúde, uma série de conteúdos, porque esta residência da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Então, atenção potiguares, atenção natalenses, vocês que estão me assistindo, que vão fazer prova amanhã, se preparem que agora nós vamos abrir a nossa prova antecipadamente, tá? Então, fiquem atentos, pessoal que tá aí no chat, pessoal, muito bom dia, pessoal, sejam bem-vindos ao curso MS. Curso MS que está fazendo aulão de véspera para muitas residências, né? Esse mês de dezembro está cheio de prova de residência, então nós estamos fazendo aí muitos aulões, muitas dicas, muitos bizus e temos sido muito felizes aí com os resultados em aprovações já das residências para 2022, que já temos aí resultados, né, publicados, muitas residências com resultados publicados. Então, vamos lá, pessoal, o negócio é o seguinte, nós não vamos perder tempo. Só queria que antecipadamente, você que já está aqui, que já chegou cedo, né, para pegar todos os bizus para a sua prova, para pegar todas as dicas, resolver as questões conosco da Banca Comperv, você deixe seu like. Se inscreva nesse canal se você não está inscrito, porque nós temos muito conteúdo para vocês. Nós temos muita coisa, vem muito concurso por aí, vem concurso grande da EBSER, vem concurso do Sara Kubitschek, vem concursos aí para o próximo ano, estaduais, municipais, uma série de concursos, né? Se não me engano, acabou de sair aí um edital para oficiais da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Então, vocês com vagas para enfermagem, para odontologia, para nutrição, né? Então, não lembro direito quais são as vagas, mas que temos muitas vagas, temos. Então, nós vamos agora começar, tá aqui, pessoal, próxima residência que você vai fazer, tá aí, você vai se tornar R1 aqui, eu tô apontando pro lado errado, tá aqui, tá? Da UFRN, um especialista, né, com E maiúsculo, especialista em serviço, mas para isso nós precisamos gabaritar essa prova e é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Antes de qualquer coisa, deixa eu deixar aqui na tela, antes de qualquer coisa, o que eu queria dizer para vocês, né? Eu queria primeiro alertar vocês o seguinte, que a prova da UFRN, a prova da Banca Comperv, ela geralmente não é uma prova muito simples, muito fácil. Eu, particularmente, os alunos que me acompanham já sabem que eu tenho muitas referências, né, a fazer, né, eu tenho muito respeito pela Banca Comperv e pelo o formato que eles escolhem para analisá-los, né, para fazer a prova de vocês, o formato que eles gostam de elaborar suas questões e cobrar os conteúdos.
Então, eles saem ali, fogem um pouquinho da curva do básico, eles aprofundam um pouco mais o conteúdo, eles buscam realmente entendimento de saúde pública do candidato, entendimento de indicadores de saúde, entendimento de determinantes e condicionantes e fogem um pouco da legislação basicona do Sistema Único de Saúde. O que é que eu estou dizendo? Lei 8.080, Lei 8.142. Eles cobram ali, mas de uma forma muito tímida a legislação do SUS. Eles gostam mesmo do âmbito da saúde pública, do âmbito das políticas e do entendimento de saúde pública, né? E esse formato de provas, esse formato de questões, esse formato de cobranças, é um formato que eu gosto muito, mas que muitas vezes os candidatos não estão acostumados a fazer esse tipo de prova, a serem questionados sobre esses conhecimentos. E por isso, muitos candidatos não se dão muito bem nas provas da Comperv, da UFRN. Beleza? Mas isso não vai acontecer com vocês, porque eu vou fazer aqui de tudo para que vocês entendam e peguem aí o fio da meada, peguem aí o entendimento da banca e o que vai cair amanhã nessa prova de vocês em questões. Fechado? Então, vamos lá, vamos deixar de delongas, né? Vamos começar. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Vou trabalhar com o roxinho e vamos direto trabalhar esse primeiro tópico do seu edital: políticas, planejamento e gestão em saúde. Você sabe que o edital é dividido em temas, né? Em grandes temáticas, e dentro de cada grande temática dessa temos diversos conteúdos, né? Englobando aí de uma forma geral a saúde pública, beleza? Então vamos aqui começar do início, né? Lá no primeiro tópico, dentro deste grande tópico aí, política, gestão, né? Políticas, gestão e planejamento em saúde, nós temos a reforma sanitária. Eles gostam de cobrar história? Gostam, mas de uma forma muito mais tímida, tem muito menos intensidade do que eles geralmente cobram reforma sanitária. Por incrível que pareça, tem provas da Comperv que vem 2 questões de reforma sanitária brasileira, tá? Então, reforma sanitária é um tema que tem uma chance gigantesca de estar amanhã na sua prova. Cuidado, cuidado, cuidado com isso. Para a gente fazer uma revisão rápida desse conteúdo, desse tópico, nunca esqueça, tá? A reforma sanitária brasileira, ou o movimento de reforma sanitária brasileira, ela iniciou oficialmente no Brasil na década de 70, tá? E ela se intensificou com a crise econômica que aconteceu no Brasil nessa mesma, deixa eu sair aqui da tela, nessa mesma década, tá? E aí o que eu preciso saber? Que o início da reforma sanitária foi na década de 70, o seu auge aconteceu na década de 80, mas especificamente nós temos um marco interessantíssimo, um marco que super cai em prova, que é em 1986, a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Você não esqueça, tá? A reforma sanitária do Brasil, ela foi contemporânea, ou seja, ela aconteceu simultaneamente com o movimento de redemocratização, ou seja, o fim do regime militar no nosso país, e isso incentivou, ou seja, a reforma sanitária não foi um movimento somente da saúde, foi um movimento da sociedade em si, tá? Então, o que a Comperv geralmente gosta de cobrar na sua prova? Olha o que eles dizem aqui. O movimento, na primeira questão, o movimento da reforma sanitária brasileira, essa questão, eu comecei logo assim com questão difícil. Eu gosto de começar com difícil para que vocês já sintam o clima, tá bom? O movimento da reforma sanitária brasileira, na década de 80, foi resultante de uma longa mobilização da sociedade civil em defesa da democracia, dos direitos sociais e de um novo sistema de saúde. No contexto atual, as bandeiras de luta e o debate em torno do projeto político sanitário, aí eu digo sempre para você, tá? Você que vai fazer a prova amanhã, você se acostuma com isso. É importante você ressaltar os termos
que são termos-chave para você responder a questão. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que o movimento da reforma na década de 80 foi resultado de uma longa mobilização de quem? Da sociedade civil em defesa da democracia, dos direitos sociais e de um novo sistema de saúde, criação do SUS. Aí ele já muda para o contexto da atualidade. Cuidado com isso aqui, ó. No contexto atual. Aí ele fala assim, ó, atualmente. Por que ele está dizendo isso? Pessoal, porque a reforma sanitária não foi um movimento que começou e finalizou. Ele teve início e fim. Ele é um movimento que ele ainda existe. Existe a reforma da reforma. O nosso sistema de saúde, ele está o tempo todo mudando. Ele está o tempo todo se reinventando, né? As políticas de saúde, elas mudam. Então, olha só o que ele fala aqui do contexto atual. No contexto atual, as bandeiras de luta e o debate em torno do projeto político sanitário e civilizatório do movimento da reforma sanitária brasileira têm sido retomados. Então, ele está dizendo que a bandeira da reforma sanitária, né, a luta em torno desse projeto político sanitário, ela tem sido retomada, ela tem sido atualizada e ela tem sido aprofundada. Nesse sentido, que sentido, professora? Do contexto atual, pessoal. Tá? O movimento defende uma saúde democrática por meio de que medidas? Olha que coisa interessante. Ele poderia cobrar as características do movimento da reforma sanitária, ele poderia cobrar o marco da reforma sanitária, que era a 8ª conferência, ele poderia cobrar as características do sistema de saúde, ele poderia cobrar as características do modelo médico assistencial privatista, mas ele quer falar da atualidade, certo? Então, essa saúde, esse movimento atual, ele defende o quê? Certo? O que ele quer? O que ele deseja? Aí o item A, ele diz assim: assegure uma política nacional de saúde que inclua a formação de recursos humanos, pois a atenção à saúde será tema de programas de saúde específicos. Gente, isso aqui é do início da reforma. A formação de recursos humanos, inclusive já na Constituição, é uma das atribuições do Sistema Único de Saúde. O SUS, ele forma recursos humanos desde quando ele foi criado. Então, ele começou uma política de recursos humanos lá ainda no início da década de 90, tá bom? Então, cuidado, isso aqui é casca de banana, não responde a nossa questão. O item B diz assim, ó, transformem os atos médicos lucrativos em um bem social, gratuito e à disposição de toda a população da zona rural. Só da população da zona rural, se eu focar só na população da zona rural, eu vou, né, ferir um grande princípio do SUS que inicializa o sistema, que é o da universalidade. Saúde é direito de todos e dever de quem, pessoal? Do Estado. Então, não pode ser o item B. Item C, criem um sistema único. Peraí, o sistema não já está criado? Não é, não? O sistema já está criado. Olha o que ele diz no item C. Crie um sistema único de saúde que funcione sob a responsabilidade total, olha essa palavra, e sob a administração de organizações sociais de saúde. Gente, Organização Social de Saúde, as OS, elas são atualmente consideradas uma polêmica, né? Há quem seja a favor, há quem seja totalmente contra, por se tratar de iniciativa, né, de personalidade jurídica de iniciativa privada. Então, a gente não pode, personalidade jurídica privada, então nós não podemos, né, entender como uma medida positiva para a saúde entregar a responsabilidade do sistema na sua totalidade para uma organização social ou para organizações sociais, certo? Então, tá incorreto. Só sobrou qual, professora? Só sobrou o item D. Olha o que diz o item D. Obstaculizem, ou seja, coloquem obstáculos, certo?
nos efeitos mais nocivos das leis de mercado na área da saúde. E aí ele está influenciando aí, falando um pouco da iniciativa privada na área da saúde também, né? Ou seja, um sistema de saúde que detenha o empresariamento excessivo, principalmente o excessivo da medicina, tá? Então, essa é uma medida atual. Essa é uma medida atual que defende o movimento da reforma sanitária, porque o movimento da reforma sanitária tem como base a integralidade, a equidade, a universalidade, ok? Então, o entender é a resposta da nossa questão. E aí, me diga, comecei bem, tá difícil? Tá difícil, não é? Não é fácil você responder uma questão desse nível. É disso que eu estou falando. É disso que eu gosto dessa banca, porque ela bota o candidato para pensar, ela coloca, ela seleciona muito bem quem estuda de quem, né, só vive de bizu. Tem aquele candidato que só vive de bizu, né? O bizu é esse, então a resposta é essa. O bizu é esse, a resposta é essa. Mas concurso e residência não é bem assim, pessoal. Você precisa pagar o preço da sua aprovação. Entenda isso. Segunda questão. Mesmo com os esforços do movimento da reforma sanitária brasileira, do Brasil, no sentido de reconfigurar a organização dos serviços de saúde, o modelo médico hegemônico. Olha, é aquele, né? O modelo INPS e NAMPS ainda resiste e mantém as suas características impregnadas na atenção à saúde no Brasil, com certeza. O modelo médico hegemônico, ele compreende a proposta médico-assistencial privatista, que é o modelo que eu chamo de MAP, né? Modelo médico-assistencial privatista, tá bom? E a atenção à saúde, a atenção gerenciada em saúde. E suas características são: questão diretinha. Ele está perguntando quais são as características do modelo médico hegemônico, do modelo médico assistencial privatista. Aí o item A fala em participação social. De cara já, ó. Coloca um X. Por quê? Porque participação social é características do SUS, tá? Trabalho centrado na atenção terciária. Aí sim. Soberania do saber médico. Aí sim. E modelo de vigilância em saúde? Não. Vigilância em saúde é da universalidade, é da Seguridade Social e do SUS, tá? Item B, gerenciamento de custos. Opa, não. Utilização de aporte teórico das ciências sociais e humanas. Pode até ser. Serviços hierarquizados e centrados na necessidade do usuário. Aí não. Sabe por quê? Por quê? Aqui também não, tá? Por que não? Aqui. Porque a necessidade do usuário não era prioridade, não é prioridade do modelo médico hegemônico. A necessidade do usuário é prioridade dentro do SUS, tá? E os serviços hierarquizados, organizados, né? Eles são características também do sistema. Item C. A atenção é individual. Ok, modelo médico assistencial privatista. Curativista, modelo médico assistencial privatista. Fundamentado nas ciências humanas e sociais? Não, nas ciências biológicas, naturais e na supremacia dos profissionais de saúde perante o usuário. Eu fiz faculdade, eu sou um cientista, eu, né, sou profissional de saúde, você é usuário, você é paciente, você só recebe, você não participa do cuidado. Isso é modelo médico assistencial privatista. Beleza, pessoal do chat que tá aí? Tranquilo? Tá tudo bem até aqui? De acordo? Item C, resposta da nossa questão. Item D, caráter hospitalocêntrico, ok. Foco na demanda espontânea, ok. Engajamento com a mudança da realidade da saúde da população? Não, não tinha esse engajamento. E doença como objeto, ok. Então, por causa disso aqui, não é característica do modelo médico assistencial privatista e tem seu gabarito confirmando. Terceira questão. Essa questão é interessante porque se você não souber interpretar o resultado, você erra ela, tá? A Compev colocou de uma forma que se você não souber interpretar esse resultado aqui, você erra essa questão. Olha o que a terceira questão nos fala. Ela diz assim: o movimento da reforma sanitária brasileira é resultado da insatisfação com a grande desigualdade de acesso aos serviços de saúde, configurando-se como uma proposta contra-hegemônica, ok, ao projeto de mercantilização da saúde. Esse movimento representou importantes avanços nas dimensões civilizatória, na dimensão democrática e na dimensão epistemológica. Entretanto, a reforma sanitária brasileira, não. Olha só, o que é que
Ele está perguntando o que é que o seu examinador, o que a sua banca está perguntando. Ela está querendo saber o que é que a reforma sanitária brasileira não conseguiu fazer, não é característica dela, entendeu? E aí, se você não entender a pergunta, você erra a questão. Vamos fazer o seguinte, eu vou começar cada item com esse termo aqui. Vamos lá? Item A diz o seguinte, olha só, a reforma sanitária brasileira não afirmou a saúde como direito universal? Claro que afirmou, né? Ela afirmou a saúde como direito universal. Se eu disser que ela não afirmou, eu estou falando algo incorreto. Por isso que o item A não é correto, tá bom? Cuidado com esse não, porque o não muda todo o sentido da coisa. Se eu dissesse assim, ó, a reforma sanitária brasileira afirmou a saúde como direito universal? Afirmou. Só que o que ele está dizendo aí? A reforma sanitária brasileira não afirmou a saúde como direito universal. Entendeu? Então, não pode ser o item A. O item B, ele diz o seguinte: a reforma sanitária brasileira não evitou o processo de expansão da lógica neoliberal no campo da saúde, do livre mercado no campo da saúde, da livre concorrência no campo da saúde, do surgimento das cooperativas médicas, do surgimento dos planos de saúde. Ela não evitou esse processo de expansão? Não evitou. O surgimento do SUS não evitou a expansão da iniciativa privada. O surgimento do Sistema Único de Saúde não evitou a expansão da livre concorrência, tá? Então, o item B é o gabarito da nossa questão. Item C. A reforma sanitária brasileira não defendeu a ampla e plural participação social? Defendeu sim. Então, tá errado. E a reforma sanitária brasileira não criou um campo aberto e plural de saúde coletiva com emergência de múltiplos saberes, né? Com a multidisciplinaridade, com a interdisciplinaridade, com os saberes diversos dos profissionais de saúde e de outras áreas também. Então, ele está dizendo que não criou um campo aberto. Pelo contrário, ela defendeu e ela criou essa pluralidade de saberes. Então, está incorreto. Item B é a resposta da nossa terceira questão. Quarta questão, vamos nessa, pessoal? Estão no gás aí? Então, vamos seguir. O movimento que impulsionou a reforma sanitária brasileira colocou como projeto a construção contra-hegemônica de um novo patamar civilizatório, implicando uma profunda mudança cultural, política e institucional capaz de viabilizar a saúde como um bem público. Um dos princípios orientadores, pergunta da questão, um dos princípios orientadores da reforma sanitária brasileira é olha aí, é o item A, é o princípio sanitário que entende a proteção à saúde de forma integral, desde a promoção, passando pela cura até a reabilitação. Ou seja, um dos princípios que orientam a reforma sanitária é a integralidade, que vai desde ações de promoção da saúde até ações de reabilitação. Tá certo isso, gente? Tá certíssimo, tá? Princípio orientador, princípio doutrinário do sistema, como vocês queiram chamar. Item B. É o princípio ético normativo que insere a saúde como responsabilidade dos indivíduos? Como é que a saúde é responsabilidade dos indivíduos? A responsabilidade é do Estado. No entanto, o dever do Estado não exclui o dever das pessoas, das famílias, das empresas e da sociedade. Beleza, galera? Então, é isso aí, né? Ó, não exclui, mas a responsabilidade é do Estado, garantindo alinhamento ao mundo liberal moderno que garante a integralidade da atenção à saúde, tá? Então, olha só, cuidado com esse item B, que esse item tá errado, tem que entender. Item C. É o princípio científico da multicausalidade como um modelo explicativo para a complexidade das doenças da população brasileira, né? É um princípio orientador não mais importante do que o princípio da integralidade. Concorda comigo? É o princípio do alinhamento aos pressupostos do modelo médico-assistencial privatista? Opa! Não, ele é contra-hegemônico, então ele combate o modelo médico-assistencial privatista. Eu vou logo colocar um X aqui, então gabarito oficial, item A.
ok? Então, tranquilo, pessoal? Quarta questão, item A. Quinta questão, essa aqui é direta. Olha aqui, no início do século passado, século XX, a sociedade brasileira esteve dominada por uma economia agroexportadora. Lembra a economia do café? Política do café com leite, já ouviram falar? Ok. Assentada na monocultura cafeeira. Tá aqui, só confirmando a história aí do café. Essa monocultura exigia do sistema de saúde, sobretudo, uma política de saneamento, de combate a epidemias, né, de combate às doenças mais prevalentes e que mais matavam a população na época, ok? Destinada aos espaços de circulação dessas mercadorias que eram exportadas e à erradicação ou ao controle das doenças que poderiam prejudicar essa exportação. Na verdade, a prioridade nunca foi a saúde, a prioridade sempre foi o mercado, sempre foi a industrialização, a agroexportação, certo? Então, foi manter a evolução, certo, do nosso país, da economia do país. Esse modelo assistencial que orientou as políticas de saúde da época, ali, do início do século XX, ficou conhecido como, gente, você vai lembrar, toda vida que você ouvir falar em sanitarismo campanhista, ou campanhas sanitárias, ou sanitarismo em campanhas, você sempre tem que lembrar dos médicos, dos grandes médicos sanitaristas da época. O doutor Oswaldo Cruz, o doutor Carlos Chagas, o doutor Belisário Pena, tá? E aí, quais eram as doenças que eram mais prevalentes na época, que mais afetavam a agroexportação, né? E principalmente a exportação do café? Aí nós temos peste bubônica, febre amarela, a própria varíola, tá? Que eram as doenças que mais afetaram a população dos centros urbanos, né? Onde se exportava os produtos para o exterior e foi onde inicialmente houve aí o combate a essas epidemias, o controle, né, as tentativas de controle dessas doenças. Lembra de 1904, a famosíssima revolta da vacina durante, né, a gestão de Oswaldo Cruz. Então, não esqueça do sanitarismo campanhista ou sanitarismo em campanhas. Fechado? Tem que ser a quinta questão. Sexta questão diz o seguinte: a descentralização como diretriz do SUS, né? Por que ele chama de diretriz aí? Porque se você for lá na Constituição Federal de 1988, você vai ver no artigo 198 que ele chama, né, descentralização, atendimento integral e participação da comunidade de diretrizes do Sistema Único de Saúde. Então, a questão enunciado está falando na linguagem da Constituição, beleza? Então, vamos nessa. A descentralização como diretriz do SUS, né, brasileiro, foi incorporada ao modelo de organização do sistema a partir das discussões oriundas na 8ª Conferência Nacional de Saúde. Sobre essa diretriz, olha aí, sobre que diretriz mesmo? Descentralização, né? Descentralização, não esqueça. O item A diz assim, ó: o desafio para garantir a descentralização do SUS é a necessidade de introduzir novas práticas assistenciais, sobretudo na atenção primária à saúde. Não se garante descentralização, certo? Introduzindo outras práticas assistenciais. Descentralização, lembre de disseminação, de expansão, né? De implantação do sistema de ações e serviços de saúde do Oiapoque ao Chuí, de entregar a gestão, né, do Sistema Único de Saúde para outros entes federativos, para os estados e principalmente para os municípios. Isso é descentralizar, ok? E aí o item B, o item A não está correto, item B. A efetivação da descentralização se deu no Brasil em 2 modelos. Primeiro modelo, por meio da municipalização, que inclusive é princípio do sistema, né? Descentralização para os municípios, não esquece, está lá na Lei 8.080. Então, primeiramente, por meio da municipalização, se efetivou a descentralização do SUS e depois, por meio dessa organização, vamos chamar assim, né? Organização da municipalização, que foi a regionalização. Então, a regionalização na criação das regiões de saúde, né? Na criação
dos pactos, dos contratos de gestão regionalizados, né, dos atos administrativos regionalizados entre os gestores do SUS, das comissões regionais, das comissões intergestores. Então, primeiro se espalharam os serviços, né, do sistema, as ações e serviços de saúde. Depois, essas ações precisam de organização. Então, primeiro se municipaliza, depois se regionaliza, tá? Então, não esquece isso, não esquece isso. O item B está corretíssimo, belezinha. Item C, a avaliação do cenário recente, né? A diretriz traz a avaliação do cenário recente da descentralização da saúde no Brasil, mostra avanços significativos nos estados das regiões Norte e Nordeste e experiências pouco exitosas nas demais regiões. Não, a regionalização no nosso país, a descentralização, ela foi, né, efetiva em todo o território nacional. E eu posso dizer sim que ela alcançou, né, se alcançou a descentralização mais rápido nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul do que nas regiões Norte e Nordeste, tá bom? Então a coisa aqui foi um pouco mais lenta, mas aconteceu em todo e acontece em todo o país. Está errado o item C. Item D. A descentralização pode ser entendido como as práticas de gestão e de atenção à saúde que têm por principal objetivo a garantia da participação popular na oferta de serviços. Não tem ligação direta com a participação popular, tá? Descentralização é uma diretriz, participação popular é outra diretriz, tá? Diretrizes diferentes. Item B, resposta da nossa questão. Ok? E aí, aqui seria 7, né, minha gente? Sétima questão, não é 10, não, é 7. Sétima questão. Vamos de história. Olha só, cuidado com essas questões. A Comperv, ela gosta muito de colocar esses casinhos aqui, essas situações específicas aqui. Ela gosta de criar, né, situações do cotidiano dos serviços de saúde, porque isso você vai viver muito quando você for residente. Durante a sua residência, durante os seus 2 anos de residência, você vai ver muito essas situações, então eles escolhem uma determinada situação e aplicam isso aqui na sua prova para ver se você tem condição já de solucionar, de enxergar, né, o Sistema Único de Saúde funcionando dentro de uma situação dessas. Vamos ver a história aí da Cibele? Cibele tem 10 anos, olha só, é a 7ª mesmo? Exatamente, olha aqui. Cibele tem 10 anos, deixa eu só ajeitar aqui, gente, prontinho, tá? Porque até no meu material aqui tá número 10, mas é número 7. Cibele tem 10 anos, foi diagnosticada com fibrose cística, apenas aos 9 anos. Se você chegou agora, você que já está aí, né, já estamos com mais de meia hora de vídeo, mais de 30 minutos, né, de aula, 32 minutos quase. Você chegou agora, deixe logo seu like aí, tá? Valorize os produtos de qualidade gratuitos. Nós tivemos, graças a Deus, agora a maior aprovação do Brasil em FunSaúde. Nós nem finalizamos a contagem, né? Ontem saiu o resultado da área administrativa. Você que fez FunSaúde, foi aprovado, meus parabéns. Ah, professora, será que vale a pena eu fazer a residência? Comece, você não sabe nem quando é que você vai ser convocado. Faça a residência, se for convocado, aí é o jeito de você deixar a residência pelo concurso, né? A minha orientação é essa, mas aí tudo vai do seu sonho. Vamos continuar aqui. Cibele, 10 anos, foi diagnosticada com fibrose cística apenas aos 9 anos de idade. Atualmente, ela está em tratamento regular em um centro especializado. Segundo sua mãe, Paula, Cibele sofre com discriminação na escola por conta da tosse e muitas crianças se afastam dela. Cibele sempre diz que essa doença é como uma cicatriz que vai ficar para sempre na sua vida. O caso de Cibele demonstra que, olha aí, gente, né, é uma situação que você vai pensar aonde a questão está querendo trabalhar, né? No que tipo de tema a questão está querendo trabalhar, tá? Então, olha aí, eu estou falando especificamente dos sinais e sintomas da doença da Cibele.
Ou eu estou falando muito mais de uma situação que vai além dos sinais e sintomas? A Cibele está sendo discriminada na escola, né? Outras crianças estão se afastando dela na escola devido à sintomatologia, uma característica da doença dela. Né? Então, eu não estou nem falando do tratamento específico, não estou nem falando de serviço de saúde. Então, vamos pensar. Esse caso da Cibele demonstra o quê? Item A. Demonstra que a experiência com a doença crônica, que no caso é a fibrose cística, vai muito além, né? Vai além da esfera médica, impactando todos os lugares da vida social da Cibele. Então, a doença ela está impactando não só, né, na condição de saúde da Cibele, ela está impactando na vida social da Cibele. Então, vai muito além da esfera médica. Você concorda comigo? Item A está correto, pessoal. O item B. A história da Cibele, o caso da Cibele demonstra que o modelo biomédico de cuidado oferece pontos de vista multidimensionais para a condução do adoecimento crônico. Não fala nem disso, não demonstra isso não é verdade. Então, não tem nada a ver com as informações. Cuidado. Deixa eu te explicar uma coisa. Olha só. Você precisa ter muita atenção nessas questões de casos, né? De situações. Por quê? Porque você só pode trabalhar com o que a questão te entregar. Pensa comigo. O foco da questão é os sinais e sintomas? Não. O foco da questão é a relação da doença, né? O impacto da doença na vida social da Cibele. Então, olha só, você só pode responder a questão em cima das informações que você tem. Você pode até concordar com um dos itens, mas se esse item não estiver dentro das informações que você está tendo pelo enunciado, cuidado, que pode ser uma casca de banana. Você entendeu? Então, vamos voltar. Item C. A medicalização é o pressuposto primordial para a orientação das ações junto ao adoecimento crônico. Por que eu vou afirmar que a medicalização é primordial nas orientações de ações? O que a medicalização vai fazer por mim aqui na situação da Cibele? Não tem nada a ver. Então, o item C também não é. E o item D. A experiência da enfermidade é determinada por critérios objetivos, no sentido de priorizar o processo diagnóstico. Ele está falando aí, né, que a experiência da doença é determinada por critérios objetivos. Não só critérios objetivos, mas também critérios subjetivos. Então, cuidado. O item A é a resposta da nossa questão. Beleza? Nós pensamos que a questão às vezes é fácil e muitas vezes nem é. Então, vamos lá para a nossa 8ª questão. Olha só, pessoal. Em 2016, os movimentos sociais em defesa da Seguridade Social, sente aí que lá vem a história, tá? Então, em 2016, os movimentos sociais em defesa da Seguridade Social, em geral, e da saúde em particular, ganharam força diante de pautas neoliberais da agenda política brasileira e seus impactos no sistema de saúde. Nesse sentido, a luta popular acontece em defesa do SUS e do direito à saúde, conforme os princípios e as diretrizes lá da Constituição e das leis orgânicas da saúde. Nesse contexto, os movimentos sociais, os trabalhadores da saúde, os pesquisadores e a população, de uma forma geral, protestam em favor da permanência de um sistema único de saúde então, qual é a defesa, né, desde 2016 em relação à defesa da Seguridade Social? Qual é o protesto, né? Então, ele está dizendo que os movimentos sociais, os trabalhadores protestam a favor da permanência de um SUS. Que SUS é esse, né, que os movimentos sociais, os trabalhadores da saúde e os pesquisadores desejam? É um SUS que oferte às populações mais vulneráveis ou em situação de exclusão social ações de saúde diferenciadas do ponto de vista técnico, mas que não diferencie esses sujeitos, aplicando assim o princípio da universalidade. Cuidado! Se eu quero ação diferenciada de acordo com a
vulnerabilidade da pessoa, o princípio não é o da universalidade, é o da equidade. Concorda comigo? Então, o item não está correto com relação ao princípio. Item B. A permanência de um SUS que assegure a reestruturação da rede pública de saúde a partir das regiões de saúde, em razão da necessidade de se integrar o que a complementaridade do setor privado fracionou sob o ponto de vista operativo, técnico, operativo e organizacional. Ele está dizendo que a população, que os movimentos sociais, os trabalhadores, eles lutam, né? Eles protestam pela permanência de um SUS que garanta a reestruturação da rede pública de saúde a partir das regiões, em razão da necessidade de se integrar o que a complementaridade do setor privado fracionou, sob o ponto de vista técnico, operativo e organizacional. Vamos segurar o B e vamos para o item C. Garanta modos de governar a rede de serviços do SUS em cada local e estado e ainda tente compor isso com centenas de programas sanitários que funcionam com centenas de programas sanitários. Para que essa diversidade tão gigante de programas, né? Que funcionam com regras e padrões de financiamento, de prestação de contas diferentes. Gente, a universalidade, a defesa pela universalidade do SUS, pela unicidade do sistema, nem permite isso, não defende isso, tá? Item D. Assegure, olha, um sistema de saúde que assegure a todo e qualquer cidadão o acesso universal, o acesso equitativo e o acesso integral. E sem os riscos oriundos do subfinanciamento. Quando ele fala em subfinanciamento do SUS e fala em 2016, eu vou logo lembrar de uma emenda constitucional de número 95, que ela foi sancionada no ano de 2016, que ela foi o fruto, ela foi o motivo de toda esse movimento, né? Essa mudança de visão, essa luta pela permanência do Sistema Único de Saúde constitucional, vamos falar assim, né? Da privatização dos equipamentos públicos de saúde e do incentivo aos planos privados, eita, quase que não sai, hein? Aos planos privados, entre outros, né? Sem os riscos do subfinanciamento, sem os riscos da privatização dos equipamentos públicos e sem os riscos do incentivo aos planos privados, entre outros riscos. A garantia é assegurar o acesso universal, equitativo e integral. Tá lindo esse item e o gabarito é o item D, super completo, ok? Nona questão. Nona questão é questão fácil, mas uma questão que pode estar lá na sua prova amanhã e que você não pode deixar de revisar ela, tá? Questão super tranquilinha, super fácil. Olha o que ele diz. Com a efetivação do Sistema Único de Saúde a partir da Constituição Federal de 1988, os cidadãos passaram a ter garantido o direito de opinar, de definir, acompanhar e fiscalizar as ações de saúde. Foi isso. Com a Constituição, no artigo 198, com a garantia da diretriz da participação popular ou da participação da sociedade, tanto faz, tá? A população passou a ter direito, os cidadãos passaram a ter direito de opinar, definir, acompanhar e fiscalizar as ações de saúde nas 3 esferas de governo. Regulamentada pela Lei Orgânica da Saúde, Lei 8.080 e Lei 8.142 de 90, a participação da comunidade está entre os princípios fundamentais e organizativos do Sistema Único de Saúde. Nesse contexto, as 2 principais modalidades principais são únicas? Não, mas são as principais modalidades de controle social das ações de saúde previstas em lei são as conferências de saúde e os conselhos de saúde, você já sabe, é o item C, são as principais formas de controle social das ações e serviços de saúde, mas não são as únicas, né? O Ministério Público é forma de controle social, as ouvidorias, né, dos serviços de saúde são formas de controle social, dentre outras aí. Ok? E aí, eu já resolvi, né, essa 10ª aqui, que é o item D de dado, falei até para vocês,
Vamos passar essa 10ª aqui e vamos, a partir de agora, para a 10ª questão, 11ª em diante, mudando aqui um pouco, vamos entrar um pouco na legislação, nas políticas de saúde, a partir de agora. Vamos lá, né, pessoal? Então, olha só essa questãozinha aqui. Olha só, pessoal, questão de número 11, ela diz o seguinte. Diante das limitações orçamentárias, olha só, da Secretaria Municipal de Saúde, Maria Aparecida identificou que poderia fomentar, ou seja, incentivar a ampliar as ações de saúde do município por meio de parcerias com a iniciativa privada. Ok, então ela está falando que Maria Aparecida, possivelmente gestora do SUS, né? Secretária Municipal de Saúde, ela percebeu que poderia ampliar as ações e serviços de saúde do seu município fazendo parcerias com a iniciativa privada. Continua a leitura aí comigo. Nesse intuito, a Secretaria Municipal de Saúde reconheceu as possibilidades de atuação complementar do setor privado. Onde é que eu tenho isso, né? Explicadinho em artigos, direitinho para eu entender. Artigo 20 até o 26º da Lei 8.080. Beleza, pessoal? Através de contratos e de convênios de prestação de serviço no âmbito do SUS, por meio de 3 condições de participação previstas em lei. Quais são as 3 condições de participação? Aí no item A da 11ª questão diz assim, ó, a celebração do contrato deve ocorrer às normas de direito público. Ok, conforme essas normas. Até aí, tá correto. Tá aqui nesses artigos, tá? A integração dos serviços privados deverá se dar na mesma lógica do SUS, em termos de posição definida na rede regionalizada e hierarquizada dos serviços, e a complementaridade do setor privado só pode ser estabelecida quando constatada a ausência de tecnologias e insumos ainda não disponíveis no SUS. Pessoal, quando as disponibilidades no Sistema Único de Saúde forem insuficientes, não é que o SUS não tenha o serviço, é que o SUS até tem, mas tem em quantidade insuficiente para atender a demanda, entendeu? Quando as suas disponibilidades forem insuficientes, ele pode contratar-se ou conveniar-se com a iniciativa privada. Não precisa dessa constatação da ausência da tecnologia e do insumo disponível no SUS. Então, esse item A está incorreto. Item B. A instituição privada contratada deverá estar de acordo com os princípios básicos e as normas técnicas do SUS. Beleza, funciona como o SUS, tá? A partir do momento que estabelece a relação, tem que funcionar como o SUS funciona. Em situações de epidemia e de calamidade pública, pode ocorrer a compra de insumos e serviços sem a necessidade de licitação prévia pelo ente privado, e os planos de saúde e as indústrias farmacêuticas nacionais têm prioridade na celebração de contratos e na prestação de serviço. Instituição filantrópica e sem fins lucrativos tem prioridade, tá? Indústria farmacêutica e plano de saúde não tem prioridade. Não existe essa prioridade, está incorreto. Tá? E essa história de não ter licitação depende muito. Não haver licitação prévia, tá? Depende da situação. E situação de calamidade, em alguns casos, sim, é autorizado pelo poder público, mas não são todos os casos. Então, item B está incorreto também. Item C. A integração dos serviços privados se dará na mesma lógica do SUS. Ok. Em termos de posição definida na rede regionalizada e hierarquizada dos serviços, a participação privada no Sistema Único de Saúde dá-se-á por meio das fundações. Não. A participação se dará por meio de contrato e convênio, certo? E a instituição privada contratada deverá estar de acordo com os princípios básicos e normas técnicas do SUS. Aí sim, mas tem esse errinho aqui que inviabiliza o item, tá bom? E aí vamos no item D, que só sobrou ele, eu vou logo marcar aqui, ó. A celebração do contrato deve ocorrer conforme as normas do direito público, ok. A instituição privada contratada deve estar de acordo com os princípios básicos e as normas técnicas do SUS, ok. E a integração de serviços privados deverá se dar na mesma lógica do SUS, em termos de posição definida na rede regionalizada e hierarquizada dos serviços, belezinha, tudo de acordo com a lei, a gabarito item D.
12ª questão diz o seguinte: a Portaria 2.436 de 2017 estabeleceu a revisão de diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, a PNAB, no âmbito do SUS, e definiu a atenção básica como um conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, tendo como base as informações do enunciado. Aí no item A ele diz assim, olha só, 12ª. As ações de reabilitação na atenção básica podem ser entendidas como aquelas ações que visam estabelecer critérios de risco e de vulnerabilidades individuais e coletivos. O que tem a ver, né, gente? As ações de reabilitação não tem nada a ver com a ação que estabelece critério de risco e vulnerabilidade. Está errado o item A. Item B. O conjunto de ações na atenção básica ele foi ampliado a partir da incorporação de, por exemplo, a realização de cuidados paliativos, sim, cuidados paliativos, vigilância em saúde, reabilitação, promoção, diagnóstico, né? Então, tiveram aí ações, como é o caso dos cuidados paliativos, que foram inseridas dentro do escopo de ações da atenção básica em 2017. Então, tá correto isso aqui. Você tinha que saber o que mudou, né? Era uma questãozinha um pouquinho difícil, porque você tinha que saber que os cuidados paliativos não estavam na Portaria 2.488 de 2011. E aí, item C. As ações de redução de danos incluídas na PNAB de 2017 garantem a oferta da assistência farmacêutica na atenção básica. Peraí, ele está dizendo que a redução de danos é que garante a assistência farmacêutica na atenção básica? Está errado. As atividades educativas de promoção da qualidade de vida destacam-se entre as ações de saúde no âmbito individual. Não, gente, no âmbito coletivo também, né? Não só no âmbito individual, mas principalmente no âmbito coletivo. Então, o item também está incorreto, gabarito, confirmando item B de bonitinhos. Então, vamos seguir aqui. Olha a 13ª questão. Antes de eu seguir, eu queria só chamar a sua atenção. Preste atenção aqui, pessoal. Ó, vou desenhar uma telinha branca. Tenha muito cuidado na sua prova. A tendência das residências é cobrar o que há de mais novo nos conteúdos das provas. E aí, quando eu falo o que há de mais novo, eu estou querendo dizer que existem programas inseridos, como é o caso da Portaria 2979 de 2019. Opa, escrevi errado aqui, gente. De 2012. 2019. Que, né, cria o programa Previne Brasil, que ele traz o novo financiamento da atenção básica, o novo formato de financiamento da atenção básica para o SUS. Outro programa importante, que é da Portaria 397 de 2020, de março de 2020, é o programa Saúde na Hora. Cuidado, é aquele programa que expande a possibilidade de funcionamento das unidades básicas de saúde e das unidades de saúde da família. Cuidado também com a nova composição equipe de atenção primária, que antes era chamada de equipe de atenção básica. Hoje, a equipe de atenção primária é formada somente pelo profissional, a mínima, tá? Médico e o profissional enfermeiro. Não tem o técnico em enfermagem, o auxiliar em enfermagem? Não. Equipe de atenção primária mínima é essa aqui. Ok? E do Estratégia de Saúde da Família, professora, qual é a equipe? Médico, enfermeiro, técnico e ou auxiliar em enfermagem e o agente comunitário de saúde, beleza? São esses 4 profissionais, se mantêm. Não mudou a composição mudou aqui na equipe de atenção primária. Belezinha? Cuidado com essas novidades, cuidado com essas alterações, porque isso é uma grande tendência de prova, ok? Vem caindo muito nas residências. 13ª. A ampliação do conceito de saúde prevê um olhar que vai além dos aspectos biológicos individuais e dos padrões de adoecimento. E exige uma compreensão que inclua alimentação, educação, renda, trabalho, transporte, lazer, liberdade, entre outros fatores. Assim, estabelecer medidas intersetoriais sobre os fatores que interferem diretamente nas diferentes manifestações da violência, incluindo homicídios, agressões interpessoais, suicídios e acidentes de trânsito,
criando uma cultura de paz. Olha o termo-chave aqui, né? É resposta para a efetivação de uma política. Que política? Gente, tá na cara que é a política, 13ª política de promoção nacional de promoção da saúde. Quando ele fala de alimentação, educação, renda, cultura de paz, tá falando de promoção da saúde, tá? Portaria 2446 de 2014, tá bom? Política Nacional de Promoção da Saúde. Olha a 14ª. A concepção de educação permanente em saúde, a partir da década de 80, passa a ser vista como uma estratégica, né? Para recompor as práticas e as políticas de formação, de atenção e de gestão em consonância com os princípios do SUS. A referência norteadora dessa estratégia foi denominada de quadrilátero na educação permanente em saúde. Onde é que tem isso? Que quadrilátero é esse que eu nunca ouvi falar, professora? Existe um artigo científico, pessoal, que ele é do ano de 2004, que o tema dele é, escute, qualquer coisa você pausa, depois você volta esse vídeo, tá? Ó, o quadrilátero da formação para a área da saúde. Quadrilátero para a formação da área da saúde. Que quadrilátero é esse? Está aqui na questão. O quadrilátero é o ensino, a gestão, a atenção e o controle social, tá bom? Aí a pergunta da questão. O eixo estruturante. Em 2007, pessoal, nós temos uma publicação do Ministério da Saúde que chama-se Política Nacional de Promoção da Saúde, que ela engloba, inclusive, a portaria da Política Nacional de Promoção, estou falando de promoção da saúde, não, de educação permanente em saúde, perdão, tá? Promoção da saúde não, promoção da saúde eu acabei de falar. E essa política, esse documento é de 2007, e ele engloba a portaria da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Que portaria é essa? A 1996, do ano de 2007, ok? E aí, essa portaria, que está dentro também deste documento, além, né, dos artigos, além do que fala a portaria, eles falam, tá, dos eixos estruturantes da educação permanente em saúde. Aí a questão está perguntando especificamente isso. O eixo estruturante da educação permanente em saúde é... Aí no item A, ele fala em participação popular, que é um movimento organizado capaz de ordenar e reorientar as práticas e a formação na área da saúde. Na verdade, ele tem como gabarito o item C, a categoria trabalho. Eu estou falando de educação permanente, na qual estão previstas as práticas realizadas de forma individual e de forma coletiva, pressupondo a participação de quem? Ativa dos trabalhadores em seu próprio processo de aprendizagem. Então, na sua própria educação permanente, na sua própria formação, a participação ativa dos trabalhadores, ela é influenciada por essa política e por esse eixo estruturante. Beleza? Item C é o gabarito da nossa questão. Vamos para a próxima, pessoal. Redes de atenção à saúde, vamos resolver aqui 2, 3 questões de redes, só para a gente dar uma revisada geral em redes, porque é um tema na sua prova e vai cair uma questão de redes lá, tá? Amanhã você vai ver e vai lembrar de mim. 15ª questão, ela diz o seguinte: para efetivação das redes de atenção à saúde no seu município, a Secretaria de Saúde deverá reconhecer 5 redes temáticas prioritárias para o cuidado integral no âmbito do SUS. São as 5 redes criadas, tá, pessoal? Em 2010, foi criada a rede de atenção à saúde no âmbito do SUS, de uma forma geral, não as redes prioritárias. As redes prioritárias só vieram a partir de 2011. Tá? A rede Cegonha, que foi a primeira rede prioritária criada, foi em 2011, a partir de 2011 para frente. 2010, as redes de atenção à saúde foram estabelecidas em portaria 4, certo? 279, é isso mesmo? Ou é 4972, uma coisa assim, em 2010, tá? Então, olhe lá se tá certo. Acho que é 4.279 de 2010, que é a portaria. Se alguém tiver aí no chat e puder conferir no Google aí, confira, que pode ser que eu tenha trocado aqui algum número. 4.279 do ano de 2010,
e estabelece as redes de atenção à saúde. A partir de 2011, nós temos criadas aí sequencialmente as redes prioritárias. A primeira delas, pessoal, a rede cegonha. A segunda é a rede de atenção às urgências. A terceira é a rede de atenção psicossocial. A quarta é a rede de cuidados à pessoa com deficiência. E a quinta, rede de atenção e última rede, 2013, rede de atenção à pessoa com doenças crônicas, tá? Então, tá aqui o gabarito. Essas são as redes prioritárias. Não esqueça, revise aí, porque é importante para a sua prova. Fechado? 15ª, tá aí. 16ª questão. A rede de atenção à saúde são organizações poliárquicas. Nós sabemos que existe uma poliarquia em redes, não mais uma hierarquia. Nós saímos desse modelo piramidal para um modelo focado em redes poliárquicas, tendo como centro a atenção primária à saúde, beleza? De conjuntos e ações e serviços vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por uma ação cooperativa e interdependente. Essas redes permitem ofertar atenção contínua e integral a determinada população. Ok. Coordenada pela atenção primária. Olha aqui, pessoal. Prestada no tempo certo, no lugar certo, por custo certo, com qualidade certa e de forma humanizada. Pergunta da questão. Os 3 elementos que constituem a rede. Gente, tá lá na portaria, tá lá no documento de 2008, Rede de Atenção à Saúde, do Eugênio Vilaça, e você não vai esquecer quais são os elementos constitutivos, né? Não estou falando de estrutura operacional, estou falando de elemento constitutivo. Toda rede tem uma população, toda rede tem uma estrutura operacional e toda rede tem um modelo de atenção. É o PEM, tá? O PEM são os 3 elementos constitutivos. Está aqui o item D. E a estrutura operacional? Ó, atenção primária à saúde, certo? Atenção primária à saúde, pontos de atenção secundários e terciários, sistema de apoio técnico, sistema logístico e a governança. Esses são a estrutura operacional da rede de atenção à saúde, de qualquer rede. Beleza? 17, educação popular. Cuidado para não confundir educação popular, horizontalizada, sem hierarquia, com educação permanente. Cuidado que as pessoas confundem essas políticas, confundem esses conceitos e na hora da prova erram, tá? Educação popular em saúde no Brasil, ela surge no contexto da reforma sanitária, beleza, e da promoção da saúde, pela necessidade de garantia de direitos constitucionais e pela necessidade de tornar a população sujeito no processo. Educação popular, gente, se conversa muito com participação popular, tá? No processo de enfrentamento das condições de saúde e condições de vida. Sobre a educação popular em saúde, considere as afirmativas abaixo, questãozinha 17. Ela diz o seguinte, no primeiro item. A educação popular diz respeito à valorização dos saberes populares, com certeza, tá? Com certeza. Por quê? Porque se você observar a Política Nacional de Educação Popular em Saúde, ela tem essa valorização o tempo todo do saber popular e genuínas formas de cuidado para a prevenção, para a promoção e para a recuperação da saúde, tá verdadeiro, primeiro item, vou colocar um Vzinho aqui, ó, tá? 2. Caracteriza-se pela transmissão unidirecional do conhecimento científico. Se a transmissão for unidirecional, o saber popular, por exemplo, não é valorizado. Então, não existe essa transmissão de conhecimento unidirecional e isso não é valorizado. Está falso já desde o início, o item 2. Previamente compilado e atestado metodologicamente. Está falso. 3. Desenvolve-se em uma perspectiva dialógica, emancipadora. Olha os princípios aí aparecendo da política, tá? Participativa e criativa. E contribui para a autonomia dos usuários nos serviços de saúde. Está lindo, está verdadeiro, inclusive está citando aí valores, princípios e tudo mais. 3. Prescinde de uma postura de alteridade dos profissionais. Gente, ela vem de uma postura de alteridade dos profissionais de saúde ao sobrepor, a política sobrepõe o
o saber técnico desses profissionais, não, ela se contrapõe a isso. Ela luta contra isso. Então, tá falso. É 1 e 3, tendo como base o conteúdo da educação popular, estão corretas as afirmativas 1 e 3, então o gabarito é o item B de bila, tá bom? Quem não sabe o que é bila, bila é bola de gude. Vamos lá, aqui no Ceará. 18ª. Nas últimas décadas, o Brasil, agora vamos mudar um pouquinho, vamos falar de epidemiologia, vamos falar de estudos epidemiológicos, vamos falar de alguns temas importantes para vocês relacionados a isso, tá? Nas últimas décadas, o Brasil experimentou enormes mudanças em seu padrão reprodutivo e em sua estrutura populacional. De forma geral, a mortalidade precoce manteve sua tendência histórica de declínio e a expectativa foi ampliada no Brasil ao longo dos anos, né? Aumentou a esperança de vida. Além disso, a taxa de fecundidade caiu. O que é taxa de fecundidade? É o número de filhos por mulher. Significativamente, em muitos estados brasileiros. Diversos autores consideram que o declínio da fecundidade experimentado pelo Brasil nos últimos 30 anos é semelhante ao que foi vivenciado pelos países desenvolvidos, em processos que duraram de 80 a 100 anos. Ok. Dessa forma, o Brasil vivencia um processo de transição demográfica bastante acelerado, decorrente principalmente do padrão de desenvolvimento econômico, social e político institucional. Sobre esse tema aí, que tema? Transição demográfica, tá? Considere as seguintes afirmativas. Vamos lá nas afirmativas. Eu tenho aqui 4 afirmativas e ele quer quais dessas afirmativas explicam o processo de transição epidemiológica, né, e demográfica do nosso país, ok? Transição epidemiológica do nosso país. Então, vamos lá ver os itens da questão de número 18, tá? Vou até aqui o 4, ó. Então, vamos lá. O primeiro item. O processo de transição epidemiológica do Brasil ocorreu a partir de um processo de transição demográfica. A partir da transição demográfica, a transição epidemiológica ela ocorreu. Por quê? Porque se eu tenho um aumento da expectativa de vida, eu tenho uma alteração, por exemplo, nas causas de morbidade e mortalidade da população. Eu tenho o aumento, né, das doenças crônicas, das causas de morte por doenças crônicas e por aí vai. Caracterizado pelo aumento da expectativa de vida. Tá aí, ó. Envelhecimento populacional e aumento da morbidade por doenças não transmissíveis. Verdadeiríssimo. 2. O processo de transição epidemiológica no Brasil ocorreu devido à melhoria nas condições sociais da população, com a erradicação de doenças infecciosas e parasitárias nas crianças e o surgimento das doenças crônicas degenerativas nos idosos. Cuidado, tá? Ele está sendo muito extremista aí quando ele diz que houve uma erradicação de doenças infecciosas e parasitárias em crianças. Nós ainda sofremos, é um país que sofre com doença infecciosa e parasitária, então eu não posso falar em erradicação dessas doenças. Eu posso falar em erradicação de 1 a 2 doenças, mas doenças infecciosas e parasitárias no geral não posso falar, tá falso, ok? Item 3. O processo de transição epidemiológica no Brasil ocorreu devido à ampliação da cobertura dos serviços de saúde de forma igualitária e considerando as diferenças e necessidades regionais com perfis epidemiológicos distintos. Eu vou segurar aqui, tá? Eu vou segurar aqui para você entender. Por quê? Porque quando eu olho o item 3, ele está dizendo que a transição epidemiológica ocorreu devido à ampliação da cobertura dos serviços de saúde de forma igualitária. Me diga uma coisa, essa cobertura, essa ampliação da cobertura dos serviços de saúde foi feita de forma igualitária? Não foi, pessoal. Tá? Não foi feita de forma igualitária. Não foi feita tão facilmente e ainda não é feita, certo? De tão facilmente. Eu posso considerar que a transição epidemiológica no Brasil, ela, né, teve a colaboração da mudança no sistema de saúde? Teve. Mas foi de forma igualitária? Não, tá falso. E a última?
O processo de transição epidemiológica no Brasil ocorreu com a superposição de contextos epidemiológicos, com a persistência das doenças reemergentes, olha a dengue aí, a adesão dos modos de vida pouco saudáveis, né? O modo de vida moderno e a alta mortalidade por causas externas, acidentes, violência, suicídios e tudo mais. Tá lindo, tá correto. Então, ele está perguntando o que explica a transição epidemiológica, é 1 e 4, e o item é o B de bola. Vamos lá, agora falar de coeficientes, que é uma parte bem complicadinha para algumas pessoas, né, pessoal? Mas preste atenção que você vai ver vários coeficientes e vai entender isso aqui. Temos aqui outra questãozinha nesse estilo, olha como a Comperv gosta muito, né? A questão de número 19, ela gosta muito desse estilo aqui que vocês estão vendo, que são questões para você julgar os itens. A morte materna, ela é definida pela Organização Mundial da Saúde como a morte de uma mulher durante a gestação até o 42º dia pós-parto, né? Pós-término da gestação, seja pelo parto, né, a termo, pré-termo, até o 42º dia pós-término da gestação, independente da duração da gestação ou da localização da gravidez. Devido a qualquer causa relacionada ou agravada pela gravidez, né? São as causas obstétricas, né? Ou qualquer causa que esteja relacionada ali. Ou por medidas em relação a ela. Porém, não decorrentes de causas acidentais ou incidentais. Beleza. Então, eu não posso considerar como morte materna as causas acidentais ou incidentais. Beleza? Considera-se o coeficiente de mortalidade materna como um importante indicador de saúde populacional, por refletir diversas condições socioeconômicas. Por isso, em 2008, a vigilância epidemiológica de mortalidade materna foi regulamentada por uma portaria aí 1119, que estabelece fluxos e prazos para agilizar a disponibilidade de informações pelo sistema de informação sobre a mortalidade. Nesse contexto, analise para mim aí as afirmativas. O item 1 diz o seguinte: o coeficiente de mortalidade materna é a relação entre os óbitos decorrentes durante a gravidez, o parto e ou puerpério em um dado período e localidade pelo número total de mulheres férteis. Não, é pelo número de nascidos vivos, tá bom? No mesmo período e mesma localidade. O coeficiente está montado de forma errada, né? São os óbitos decorrentes durante a gravidez, o parto e ou puerpério, considerando até o 42º dia, pós-término da gestação, né? Dividido, ou seja, sobre os nascidos vivos. Então, o primeiro item já está falso. Onde tiver um aqui, eu vou tirar, tá bom? Aqui e aqui. Estou entre o item B e o item C. Vamos lá. A alta taxa de mortalidade materna reflete inadequação do serviço de saúde, ou seja, gente, teve mortalidade materna, teve incidência de mortalidade materna, revela que o sistema de saúde, que os serviços de saúde, que o sistema de saúde daquele local estão altamente afetados. Então, para gestantes durante o pré-natal, parto e puerpério, então olha aí, ó, reflete inadequação durante o pré-natal, durante o parto, durante o puerpério e evidencia vulnerabilidades às quais as mulheres estão expostas. Então, tá verdadeiro esse item 2, certo? Da questão 19. Então, o item 2 está verdadeiro, eu já achei o gabarito. Vou só confirmar, tá bom? Item 3. A investigação da mortalidade materna vai levar em consideração os óbitos declarados como morte materna ou de causas obstétricas, excluindo os óbitos por causas mal definidas. O que ele disse lá no enunciado? O enunciado está te ajudando demais nessa história aí, tá? Eles dizem que excluem-se, que eu não posso contar como mortalidade materna, tá? As causas acidentais ou incidentais. Ele não exclui essas causas aí mal definidas, então tá falso. Beleza? E o item 4, o monitoramento da mortalidade materna é de responsabilidade dos municípios, também dos estados, cujas ações nesse sentido devem complementar a atuação dos municípios. Beleza? Verdadeiro. Então, é 1, 2 e 4, aliás, item B de boi, tá bom? Vamos na 20ª. Vamos lá. 20ª questão. Estão comigo?
Tá? Então, estão comigo aí, pessoal do chat? Estão no gás? Então, vamos lá, vamos continuar. 20ª questão, então vamos lá. A transição demográfica. Outra questão, pessoal, eu tenho certeza que essa prova de amanhã vai vir com questão de transição demográfica. A transição demográfica, só beber água aqui, tá? Senão a professora não bebe água. A transição demográfica é uma consequência do comportamento das variáveis mortalidade e fecundidade. Olha só, né? Então, a transição demográfica, ele está dizendo aí que é consequência da mortalidade e da fecundidade, provocando mudanças significativas na estrutura etária da população. De acordo com as projeções populacionais, em um período de 70 anos, 1950 a 2020, a população brasileira aumentará em 5 vezes, enquanto o grupo de idosos, pessoas acima de 60 anos, aumentará aproximadamente 16 vezes, ou seja, mais de 3 vezes mais do que a população geral, né? Trazendo implicações para os serviços de saúde e setores econômicos. Ok. O texto trata do processo de transição demográfica e, consequentemente, do aspecto envelhecimento da população brasileira. Em relação a essa temática, é correto afirmar que, item A, olha só a questão de número 20, me acompanha aí. O aumento da expectativa de vida e, consequentemente, o envelhecimento da população refletem as inadequações e as vulnerabilidades sociais e econômicas de uma população. Pelo contrário, quando a população aumenta a expectativa de vida, isso quer dizer que, por exemplo, ela está tendo mais acesso a ações e serviços de saúde, a ações de promoção da saúde, né? Ela está tendo mais qualidade de vida e tudo mais. Então, a renda, o trabalho, os determinantes estão melhorando, então tá errado, né? Item B. As taxas de fecundidade, o que é fecundidade mesmo, pessoal? Número de filhos por mulher. E de mortalidade, ou seja, a quantidade de filhos que uma mulher tem e a quantidade de mortes que acontecem, né, determinam o crescimento vegetativo de uma população, que traduz o número médio de anos a serem vividos por uma coorte, por parte dessa população. Crescimento vegetativo, não. Quando eu falo em as taxas de fecundidade, de mortalidade, o crescimento vegetativo, esse indicador não se monta assim, tá? Inclusive, eu fiz várias questões de crescimento vegetativo lá no aulão da Secretaria, da Residência da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás. Beleza, pessoal? Então, cuidado com isso, é natalidade. Fechei, ok? Não é fecundidade, natalidade, tá errado. Item C. A transição demográfica no Brasil é caracterizada por um envelhecimento progressivo, com aumento da taxa de natalidade e mudança no perfil de morbimortalidade. Está dizendo que a transição demográfica do brasileiro, certo? É um crescimento, ela vem de um crescimento progressivo no envelhecimento, aumento da taxa de natalidade e mudança no perfil de morbimortalidade. Eu não posso dizer que esse envelhecimento ele é totalmente progressivo, porque ele é cheio de altos e baixos também, ok? O aumento na taxa de natalidade depende, em alguns momentos sim, outros não. Agora, a mudança no perfil de mortalidade do país mudou sim, com toda certeza, tá? Mas, diante desses pequenos, né, deslizes aí do item, o item C não está correto. E o item D diz assim: o índice de envelhecimento populacional informa o número de idosos para cada 100 jovens em uma dada população e em um dado período. Quanto menor esse índice, quanto menor, né, foi a relação entre idosos e jovens, mais jovem é a população, com certeza. Se eu tenho, né, menos idosos para mais jovens, ou seja, quanto menor for o meu índice, mais jovem é a minha população. Quanto maior for o meu índice, mais envelhecida está sendo a minha população. Tá correto? Item D, questão 20. 21. O Brasil vem passando, vocês estão vendo que em todos os anos cai uma ou duas questões, né? Por um processo acentuado de transição demográfica, principalmente devido à redução das taxas de fecundidade e de natalidade da nossa população, associadas ao aumento gradativo na expectativa de vida ao nascer. Do ponto de vista epidemiológico, essas mudanças repercutem principalmente em quê, pessoal?
Olha aí, em que repercute essa alteração, né, do perfil epidemiológico e do perfil da transição demográfica do nosso país. 21. Item A. Na maior incidência de doenças parasitárias e transmissíveis, uma vez que esse indicador é construído tendo em conta somente os casos novos de agravos. Gente, não tem nada a ver, tá? Pelo contrário, não houve uma maior incidência nas doenças parasitárias e transmissíveis. Nós tivemos uma redução disso ao longo dos anos, né? Devido à expansão da vacinação, acesso a serviços de saúde, controle por meio de saneamento e tudo mais. Tá errado. Item B. O aumento da população economicamente ativa e a diminuição da razão de dependência devido ao menor número de nascimentos. Vamos lá. O que ele está dizendo aí? Ela está dizendo que essas mudanças, a transição demográfica e a transição epidemiológica, vem pelo aumento, é causada pelo aumento da população economicamente ativa e a diminuição de razão de dependência. Aumento da população economicamente ativa, certo? Depende. Eu tenho um aumento do número de adultos, só que eu tenho também um aumento do número de idosos. Então, eu não tenho efetivamente o aumento da população economicamente ativa. Por isso que não dá para eu considerar o item B de bola. Aumento substancial do número de adultos jovens, principalmente devido ao incremento da expectativa de vida ao nascer. Olha aí, cuidado, certo? Eu tenho um aumento, olha aí, eu tenho um aumento na proporção de adultos, mas eu tenho um aumento maior na proporção de idosos, certo? Então, tá errado. A diferença está sendo feita nos idosos, na expectativa de vida da população adulta mais idosa, né? Maior prevalência de agravos crônicos, olha aí, do ponto de vista epidemiológico, do adoecimento, da mortalidade, da morbidade, nós temos uma maior prevalência das doenças crônicas não transmissíveis e da necessidade de políticas públicas focadas em indicadores de adoecimento, de morbidade. Tá aqui, galera, tá? Então, essa mudança epidemiológica, essa transição demográfica, ela vai repercutir no aumento da prevalência das doenças crônicas não transmissíveis e na necessidade de políticas que são focadas, né, nessas doenças, na morbidade de uma forma geral. Item D é a resposta da nossa questão. Lembra aí da rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas, né? A última rede prioritária criada. Então, 22. Indicadores de saúde são medidas que contêm de forma sintética uma informação relevante sobre os atributos e dimensões do estado de saúde da população, bem como o desempenho do sistema de saúde. Sua utilização pode orientar a gestão em saúde no planejamento, na tomada de decisão e no monitoramento das ações. São exemplos de indicadores de morbidade. Pessoal, vocês têm que entender primeiro o que é morbidade, o que é mortalidade e o que é mortalidade. Mortalidade é morte, morbidade, que é o que a questão está pedindo, é adoecimento, e morbimortalidade é adoecimento seguido de morte, tá? Mas ele tá perguntando o que eu tenho aqui de indicador de adoecimento. Vamos lá. Adoecimento, lembre, doença. Item A. Taxa de incidência de dengue. É doença, incidência, casos novos. De quê? De dengue. Dengue, doença, tá certo? Morbidade. Prevalência de hanseníase. Casos novos, mais antigos, de que doença? Hanseníase. Hanseníase, doença, morbidade. Proporção de casos de AIDS por categoria de exposição. Então, AIDS, doença, quantidade, proporção de casos de AIDS por categoria de exposição. Pessoas expostas. É doença? É morbidade. Então, o item A já é o gabarito. Taxa de fecundidade, número de filhos por mulher. Proporção de parto cesáreo, nada a ver com morbidade. Prevalência de aleitamento, nenhum é de morbidade, tá? Taxa de analfabetismo, tem nada a ver com morbidade. Taxa de mortalidade infantil, mortalidade. Índice de envelhecimento, não tem relação com doença, nenhuma doença específica, tá? Esperança de vida ao nascer do mesmo jeito. Então, item A, confirmando. 23, olha tipos de estudos. Eu trouxe aqui 3 questões de tipo de estudos que é importante que você dê uma revisada, tá?
Olha aqui, um pesquisador resolveu investigar se havia uma relação entre o uso da caderneta da saúde da criança por profissionais da atenção básica e a taxa de internação de crianças no hospital. Ele queria saber se existia relação, né, entre o uso da caderneta, quanto mais se usa a caderneta, menor o índice de internação, por exemplo, né, e menor a taxa de internação, se tinha alguma influência aí o uso da caderneta de saúde. Para tanto, ele planejou fazer o quê? Acompanhar por 2 anos. E aí eu já estou vendo, é um estudo de follow-up, de acompanhamento, não é isso? O trabalho de quem? De profissionais de 2 equipes de saúde da família com perfil de demanda e com processos de trabalho muito semelhantes. Da estratégia saúde da família. A diferença entre elas era que uma equipe usava a caderneta e a outra não usava a caderneta. Então, uma tinha, né, o fator que eles estavam buscando e a outra não tinha. Ok. A diferença entre o estudo pensou se eles queriam saber se ao longo desses 2 anos essas crianças iam ter diferenças em taxa de hospitalização, entendeu? Então, continuando aqui, a diferença entre o que uma equipe usava e a outra não usava. Ao fim do estudo, pensou-se em comparar a taxa de internação entre os 2 grupos. Esse pesquisador, portanto, planejou o desenvolvimento de um estudo seccional. Seccional é transversal. É feito num só momento. Transversal. Tá errado. Retrospectivo? Não, ele foi prospectivo. Ele começou, né? E ele seguiu para frente. Ele foi prospectivo. De intervenção? Não, não teve nenhum tipo de intervenção no estudo. Ok? Foi um estudo longitudinal. Show de bola, de acompanhamento. Entender. Fácil, fácil, né, pessoal? 24. Um grupo de indivíduos selecionados para a coleta de informações sobre a exposição de interesse será acompanhado ao longo do tempo. Será acompanhado, prospectivo, tá vendo? Para identificar se os seus integrantes apresentam ou não uma determinada doença, se a exposição prévia guarda relação com a ocorrência dessa doença. Então, ele está dizendo, um grupo de indivíduos foram selecionados para a coleta de informações sobre uma exposição, uma dada exposição, tá? Alguns indivíduos estavam sendo expostos e outros não estavam sendo expostos. E a finalidade era verificar se a exposição iria ter relação, né, durante aí o tempo do estudo, se no final ela iria ter relação com a ocorrência dessa doença específica que estava sendo estudada. Esse desenho de estudo que parte da causa em busca dos efeitos, tá aqui, ó, a causa em busca dos efeitos, prospectivo, no caso do estudo citado acima, é conhecido como uma coorte, indivíduos selecionados que foram seguidos, acompanhados ao longo do tempo, tá? Não é caso controle, grupo controle, não é experimental e nem é um ensaio clínico. Beleza? Tem B. Ô questão essa 25. Olha aí, a lista abaixo apresenta delineamentos de estudos epidemiológicos que produzem diferentes níveis de evidência científica. Olha o que ele pediu aqui, o que a Compef pediu. A sequência decrescente de nível de evidência científica nos delineamentos listados acima. É qual? Minha gente, que questão boa, que questão boa, que questão boa. Olha só. Aí eu tenho ensaio clínico randomizado e controlado de pequena amostra, estudo de série de casos, revisão sistemática de ensaio clínico controlado. Então, diante dos estudos de coorte, caso controle, ensaios clínicos randomizados e controlados de grande amostra. Olha só. Primeiro nível de evidência que eu tenho aqui, o nível mais alto de evidência, chama-se revisão sistemática de ensaio clínico controlado e randomizado. Então, eu já tenho C como primeira evidência. A segunda evidência mais forte são os ensaios clínicos, vocês sabem que tem forte evidência científica, só que quando eu comparo grandes amostras com pequenas amostras, eu tenho um nível de evidências diferentes. Quando é feito com grandes amostras, o nível de evidência é menor do que feito com pequenas amostras. Então, vamos lá. O de grande amostra está aqui e o ensaio clínico com pequena amostra está aqui. Então, em nível de evidência, quem fica na frente? O de grande, certo? E depois o de pequena amostra. Ok? Deu para entender, gente?
Então, quanto maior a amostra, maior o nível de evidência, tá? Aí depois eu tenho, ó, coorte, caso controle e série de casos. Ó a sequência. Coorte, maior nível de evidência do que caso controle, maior nível de evidência do que série de casos. Então, D, E e B é a sequência. Qual é o gabarito, pessoal? Vamos lá. Item B de bola, aqui ele. 26. Quando retornou à unidade de saúde da família, a equipe discutiu o caso do senhor JSS e buscou identificar os determinantes sociais da saúde como uma forma de produzirem um projeto terapêutico singular, congruente com a realidade de vida do senhor, tá? E efetivo na satisfação das suas necessidades de saúde. A equipe acredita que trabalhar com os determinantes é uma ferramenta relevante. Por quê? Porque os determinantes, pessoal, eles nos permitem conhecer quais são os fatores que, além dos sinais e sintomas, ou quais são os fatores que influenciam no processo de saúde e doença daquela pessoa. Então, por isso que o gabarito da 26 é o item A, que ele diz assim, ó, os determinantes permitem conhecer os fatores sociais, econômicos, culturais, étnico-raciais, psicológicos e comportamentais. Isso está onde? No relatório, relatório. Gente, mudei aqui sem querer. Pronto. Relatório, vou escrever aqui embaixo que é o mais fácil. Relatório final da Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde, tá? Ele diz isso aqui copiado e colado. Que influenciam na ocorrência de problemas e fatores de risco à saúde da população, tais como moradia, alimentação, escolaridade, renda e emprego, né? Então, o item A é o gabarito da 26ª questão, que é o mais completo. Os determinantes, eles nos permitem conhecer todos os fatores que influenciam no processo de saúde e doença da população, tá? Vou passar aqui, porque já estão me expulsando aqui. Já estão me expulsando aqui, já estão dizendo que o tempo está estourado. E nós vamos continuar aqui, vamos ver esse diagrama agora, né? Geralmente o diagrama aparece nas provas assim, cortado ao meio. Eu não cortei muito ao meio não, mas vocês entenderam, né? E esse é o diagrama de Dahlgren e Whitehead. Esse diagrama, ele é o diagrama em camadas sobre os determinantes sociais da saúde, e ele vai perguntar justamente sobre essa teoria, né, de determinação social do processo de saúde e doença. Aí ele pergunta, a questão 27 pergunta o seguinte, levando em conta esse modelo, é correto afirmar que os condicionantes das redes sociais e comunitárias dizem respeito à idade, sexo e fatores hereditários. Gente, a idade, sexo e fatores hereditários são fatores intrínsecos e não estão nas redes sociais comunitárias. As redes sociais comunitárias estão aqui, ó, tá falso. B, os fatores psicossociais estão fora. Gente, olha aqui, ó, fatores psicológicos, psicossociais estão fora do modelo? Então, não, tá? Por sua causalidade está relacionada a alterações cromossômicas e genéticas? Piorou. E tem C, os aspectos religiosos são de caráter individual no modelo da determinação da saúde? Não, não são de caráter individual, eles não colocam aqui, ó. Certo? Então tá falso. E o item D, os condicionantes socioeconômicos, como renda, escolaridade, impactam no autocuidado? Com toda certeza. A sua renda, a sua escolaridade vai impactar diretamente no seu autocuidado da saúde. Então, o gabarito é o item D da 27. A nossa penúltima questão. Vamos falar um pouquinho de interdisciplinaridade, interprofissional, colaboração interprofissional, tá? E aí ele diz assim na questão 28, os conceitos de interdisciplinaridade, interprofissionalidade e intersetorialidade em saúde muitas vezes são usados de maneira errada. Sobre essas definições, analise as afirmativas abaixo. O item 1 diz, a interdisciplinaridade, questão 28, é um conceito que remete à integração de conhecimento. Sim, a interdisciplinaridade, ela é a integração de vários conhecimentos que se comunicam, buscando os limites e os elementos gerais e comuns, né? Comuns também entre as disciplinas, entre cada disciplina, tá correto? Item 2, a interprofissionalidade pode ser definida na prática quando diversas categorias de profissionais se reúnem para assistir coletivamente. Não, isso é multidisciplinar, certo? Eu não tenho comunicação aí quando simplesmente uma equipe de profissionais se reúne para assistir um caso. Então, tá falso.
A intersetorialidade acontece quando as ações são planejadas, executadas e avaliadas por diferentes setores, o nome já diz tudo, né? Que podem, inclusive, sair da área da saúde, não fazerem parte da área da saúde. Lembre aí das comissões intersetoriais da Lei 8.080, tá? Verdadeiro. E o 4. Os 3 conceitos podem ser tomados como sinônimos. Gente, vão nem continuar, né? Não são sinônimos e não podem ser tomados como sinônimos. Então, é 1 e 3, o gabarito é o item A. Cuidado com esses conceitos, tá? E a 29 e última questão do nosso aulão, já vou agradecendo. Quem tá aí, quem deixou o like, deixa o like, tá? Revise esses conceitos de colaboração interprofissional. Revisa, tá? Os tipos de estudos epidemiológicos, cuidado com transição epidemiológica, transição demográfica, eles amam cobrar, determinantes, eles nunca deixam de cobrar uma questão, política nacional de atenção básica vai estar lá na prova, então revisa principalmente esses tópicos, tá? Porque com toda essa reforma sanitária vai estar na sua prova, então revise porque vai cair amanhã e mande notícias no pós-prova, tá bom? Muito obrigada. Acesse nossas redes sociais, @CursoMS, @ProfMicheleSampaio, se inscreve nesse canal, deixa teu like e, residente, eu vou aguardar as boas notícias. Confie, você vai conseguir uma vaga, você vai conseguir êxito nessa prova. Tranquilidade, tranquilidade, tranquilidade. Encontre o gabarito da questão, tá? Com tranquilidade, você vai fazer uma excelente prova amanhã. Então, vamos nessa. 29. A formação interprofissional em saúde tem sido uma experiência inovadora, adotada em projetos pedagógicos de algumas universidades de referência no mundo. Quanto ao que se refere à qualidade da formação dos profissionais, nesse sentido, em uma perspectiva interprofissional, a formação em saúde. No item A, ele diz o seguinte: ela parte do princípio, essa formação em saúde, que todas as profissões em saúde têm competências para executar qualquer procedimento ou assistência. Não. Cada profissão tem a sua competência, cada profissão tem sua área. Errado. B. Visa, olha as leis dos exercícios profissionais, né, gente? Senão não teria. E tem B. Visa promover que estudantes dos diferentes cursos de graduação em saúde e profissionais inseridos no serviço aprendam a trabalhar de forma junta e de forma colaborativa. Tá certo, tá lindo, né? Tem todos os documentos de colaboração interprofissional. Item C. Pode ser garantida nas universidades por meio da divisão em ciclos básicos e em ciclos comuns e, posteriormente, por meio da oferta de disciplinas profissionalizantes. Na verdade, o que acontece na prática é isso. Primeiro existem as disciplinas comuns e depois as disciplinas específicas, né, de cada área. No entanto, a visão, ela vai muito além do que dividir esses profissionais, né? Ela vai, pelo contrário, em unir os profissionais. Então, tá errado. Deve ser fortalecida pelos códigos de éticas de cada profissão, partindo da necessidade de garantir o atual equilíbrio estabelecido entre as relações de poder hegemonicamente consolidadas. Aí está falando de relação de poder, está defendendo relação de poder, então não faz parte da prática colaborativa e colaboração interprofissional, tá? Então, o gabarito realmente é o item B, de bonitinhos e bonitinhos, residentinhos, R1s do próximo ano. Aguardo vocês, aguardo notícias, tudo de bom, pessoal. E até a próxima, até a nossa próxima, o nosso próximo encontro, o nosso próximo aulão. Vem muita coisa boa por aí. Semana que vem, passando essa semana, na próxima, vem lançamento de alta performance para concurso na saúde. O curso MS não para, tá? Então, para quem for fazer prova amanhã, arrasa lá e traz essa aprovação pra gente. Eu quero notícias. Forte abraço e até a próxima.